O Brasil não revela mais craques. A seleção brasileira vive uma seca de grandes jogadores. O futebol brasileiro não é mais o mesmo. Essas são afirmações que nos acostumamos a ouvir em rodas de amigos, grupos de redes sociais e até em alguns programas esportivos. Mas a questão que fica é, será que tal afirmação se justifica na realidade? Bom, não é novidade para qualquer um que o Brasil sempre revelou verdadeiros craques a nível mundial. Quando nos referimos a craques, temos em mente aqueles jogadores de nível técnico altíssimo, capazes de mudar o panorama de uma partida na base da inteligência, ao se utilizar de seus muitos recursos para resolver jogos de maneira encantadora. E é claro que, na minha concepção, craque não é apenas um jogador ofensivo, um jogador que apenas dribla na partida e faz o encantamento ali que a gente está acostumado desde criancinha a entender como um jogo bonito. Não, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, inclusive na minissérie sobre o que é futebol arte, para mim craque vai muito além disso e sim, jogadores defensivos e até mesmo um goleiro pode sim ser considerado um craque. E foi assim nas décadas de 40 em diante até o final dos anos 2000. Tínhamos sempre essa sensação de que a seleção brasileira era coberta, recheada de craques, desde o goleiro até o centroavante. No entanto, as Copas do Mundo de 2010 e 2014 evidenciaram que por diversos fatores, tais jogadores estavam mais escassos, limitando-se a Kaká e Neymar respectivamente, carregando o título de craque da seleção. Isso sozinhos, eles eram os únicos expoentes que eram elevados como craques a nível mundial. Mas o que aconteceu de fato para que houvesse essa suposta queda na produção de jogadores geracionais do plantel brasileiro? Será que isso aconteceu mesmo ou é apenas uma percepção que a gente tem devido a talvez um saudosismo ou talvez mudanças que aconteceram no futebol? Bom, essas respostas você talvez encontre aqui hoje em mais uma análise de Trave a Trave. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero apresentar para vocês o canal WebFoot. Ele está começando agora e tem a meta de chegar aos 1000 inscritos. Então se você curte vídeos falando de futebol e ainda quer dar uma ajuda para alguém que está começando, que a gente sabe como é bem difícil esse começo, e claro, também consumir um conteúdo de muita qualidade, se inscreve lá e acompanha o conteúdo do cara. A edição é muito boa e você está fazendo parte da história dele. A Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, evidenciou que o futebol estava passando por uma grande mudança em sua essência. Foi naquela competição que a seleção brasileira simplesmente não conseguiu fazer jogar um time cujo elenco era estrelado por diversos craques, como você pôde ver no vídeo sobre o assunto aqui mesmo neste canal, em que falamos especificamente um apanhado geral sobre aquela seleção de 2006. Os mundiais têm a característica de expor e ditar novas tendências táticas e conceituais no jogo. Assim, mesmo depois do time coletivamente forte de 94, do time instável de 98 e novamente sólido em 2002, muitos não viram ou não quiseram ver que não bastava empilhar jogadores lúdicos no time em detrimento de um jogo pensado, treinado e coletivamente sólido. Essa mudança conceitual do jogo aconteceu muito em função da implementação da representação do ideal praticado na Europa, algo natural dado ao fato do velho continente se tratar do centro econômico do futebol no mundo e também vamos combinar que uma evolução tática e técnica foi muito grande por lá e ultrapassou a gente, não tem como. Logo, as cartas eram e são dadas por lá, incluindo as tendências e a aplicação de conceitos. O jogo coletivo, priorizando a obediência tática, onde cada jogador assume a posição de uma engrenagem específica para o funcionamento ideal da grande máquina, se tornou o norte a ser seguido pelos clubes e técnicos para alcançar a primazia dentro das quatro linhas. Esse estilo de jogo sempre foi o antagonista do futebol brasileiro e continua sendo até hoje em certo nível, que são os cinturas de concreto, os cinturas de adamantium e os contra a ginga do futebol nacional. Tanto é que qualquer crítica que você vê a jogadores brasileiros hoje em dia, você vê pessoas falando que as pessoas que fazem essa crítica é porque são cintura de cimento, que não conseguem fazer igual, enfim. Isso não é assunto para o vídeo de agora. O jogo bonito, criativo, habilidoso e inventivo dos brasileiros sempre chamou a atenção dos amantes do esporte. É inegável. Essa habilidade tinha origem nos campos de pelada, nas ruas, nas bolas de meia, nas quadras de futsal localizadas em um país pouco desenvolvido socioeconomicamente, sempre se baseando no improviso que acabava sendo notado no momento em que esses atletas subiam ao profissional. E tais diferenciais eram o carro-chefe para a exportação de talentos no mundo cujo processo de globalização ainda engatinhava. Por outro lado, na Europa, a abordagem sempre foi mais profissional, por assim dizer. Por terem em geral mais acesso a bons equipamentos, locais para treinamento e principalmente orientação adequada, as crianças que se preparavam para tentar a vida no futebol possuíam uma formação técnica e tática mais rigorosa. E com certeza não carregavam nas costas o
peso de ter de alcançar o sucesso para livrar a própria família da pobreza. E claro que não estou dizendo aqui que não existem europeus pobres que se tornaram jogadores de futebol. O próprio Cristiano Ronaldo é um exemplo disso. Mas eu digo que eu acho que não é a maioria, nem boa parte dos casos, como é aqui no Brasil, por exemplo. Como dito, a Europa sempre foi o grande centro econômico do futebol mundial. Eles sempre importaram o talento de outros continentes para enriquecerem suas competições. São incontáveis os jogadores brilhantes de origem sul-americana ou africana que fizeram história em grandes clubes da Espanha, Inglaterra, Itália, França e Portugal, citando apenas as principais ligas aí. E claro, a Alemanha também. Mas em algum momento, estes importadores de talentos perceberam que os jogadores que saíam do Brasil apresentavam problemas de formação. E embora fossem brilhantes, tivessem ali um talento e era explícito isso, acabavam por não atingir todo o potencial que poderiam por fatores diversos, como falha de estrutura, de apoio, de desenvolvimento psicológico e técnico, e isso não tem a ver com caráter, mas sim com crianças que foram criadas em ambientes pouco favoráveis e cujas preocupações não eram se tornar um bom profissional, mas sim se haveria comida na mesa no dia seguinte, o que poderia significar que, na idade adulta, a parte psicológica desses atletas poderia vir a sucumbir diante da fama, do sucesso e das cifras milionárias adquiridas enquanto atletas profissionais. É por causa destas movimentações com valores astronômicos que tudo se tornou prioritariamente profissional no futebol. Cada vez mais, os clubes europeus passaram a ter mais cautela a lidarem com os jovens talentos brasileiros por receios de prejuízo e logo as bases do Brasil começaram a perceber a necessidade de se mostrarem mais profissionais, oferecendo não só a formação técnica do atleta, mas também proporcionando acesso à cultura, educação, amparo social a jovens que, em sua maioria, saem de condições desfavoráveis, tornando a palavra base muito mais ampla do que sempre fora. Não é só a base para o esporte, cara, não é. A partir desse cenário social e tendo em mente as necessidades técnicas do mercado, categorias de base passaram a priorizar a produção daquilo que estava sendo solicitado, não é? Uma questão de oferta e demanda. Primeiro, os pontas rápidos e habilidosos ganharam destaque enquanto o futebol entendia que esses jogadores eram importantes para dar amplitude e quebrar as linhas cada vez mais próximas das defesas adversárias. Em dado momento, meio-campistas cada vez mais completos começaram a ganhar espaço, ao passo que a posição de lateral ficou cada vez mais questionada e relativa. Há também os goleiros, que cada vez ficaram mais habilidosos com os pés e mais conscientes do jogo que nunca. E diante disso, não é difícil entender que a escassez de craques é relativa, e essa sensação pode ser explicada em campo por fatores como mudança de concepção do jogo, alteração dos atributos exigidos por posição, profissionalismo e competitividade como tônicas para o sucesso. Como o futebol está cada vez mais tático e técnico nos moldes europeus e sem tanto espaço para o lúdico, é natural que a percepção do público médio fique limitada no que diz respeito a identificar jogadores extra-classe. Mas a verdade, cara, é que o Brasil continua a produzir grandes jogadores aos montes, jogadores ovacionados e queridos pelas torcidas de seus clubes ao redor do mundo. Ederson é o goleiro titular do time que dominou o futebol nos últimos anos, o Manchester City. Vê se algum torcedor do City questiona tanto o Ederson como ele é criticado na seleção brasileira, por exemplo. No mesmo campeonato, o Alisson é o titular do Liverpool, que foi de muito tempo do Jürgen Klopp, há quase uma década, e cara, o Alisson é escorraçado na seleção brasileira. Tratam ele como um nada, como um lixo de goleiro. Vê se isso acontece no Liverpool, cara. Não acontece. No meio-campo não temos jogadores tão encantadores no sentido de firula e inventividade, mas sim jogadores que fazem com maestria as funções de primeiro ou segundo volante, meia central e até armador em alguns casos, como o Joelinton, que faz de tudo um pouco ali no Newcastle. O Douglas Luiz foi muito importante na Aston Villa e já despertou o interesse de outros clubes, acabou indo pra Juventus. O Paquetá, bom, tem toda essa questão aí que ele tá sendo julgado e tudo mais, mas pô, você vai negar que ele tem talento? Cara, o Andrés Pereira é muito marcado no Brasil por aquele lance do Flamengo e cara, ele é muito importante no Fulham. Cara, são jogadores de condição física quase perfeita, grande leitura de jogo e versatilidade. E só porque eles não condizem com a expectativa gerada pelos Kakás, Ronaldinhos gaúchos, voltando mais no tempo um pouquinho, Falcões e Gersons da vida, isso não significa que eles são jogadores ruins, porque o futebol não exige mais o que se exigia desses jogadores naquela época específica. O jogo mudou. O meta do futebol é completamente diferente. E é isso, no ataque existem sim grandes jogadores como Vinícius Júnior, que fatalmente vai concorrer a mais bolas de ouro, como vem concorrendo nesta temporada. E este é um caso onde fica claro que o melhor do mundo é o eficaz, o completo, e não o mais plástico, digamos assim, apesar do Vinícius também ser muito plástico. Então ele tem momentos de improviso e mágica, mas seu futebol não depende disso de forma alguma. Além dele, podemos falar de Rodrigo e sua técnica e inteligência, Rafinha, João Pedro, Gabriel Martinelli, Savinho, que também tem uma inventividade ali, mas que desponta como uma grande promessa do grupo
City e também vai ter que se adaptar aos moldes do futebol, cara, não tem jeito. É muita qualidade, não tem como. E a título de selecionáveis, o Brasil não fica atrás de nenhuma grande seleção do mundo. São muitas, mas muitas opções para todos os setores. É claro, eu tô falando isso aqui, que tem muitas opções para todos os setores, mas não significa que eu tô dizendo que esses caras estão no mesmo nível de encantamento, inventividade dos outros caras lá de trás. É claro que eu não tô falando isso. Eu acho que você já entendeu o ponto aqui do vídeo. São muitas opções, são muitas boas opções para todos os setores, de acordo com o meta do futebol atual, não com o meta que você acha que o futebol deveria ter, ou que você acha que é mais bonito e tudo mais. Não. Vendo por essa ótica, você sim pode dizer que o Brasil não revela mais craques como antes, mas enfim, deu pra entender, né? No futebol de hoje, os caras são craques, não tem jeito. Então podemos concluir que o Brasil revela sim grandes jogadores, verdadeiros craques, porém adaptados para a realidade do futebol atual. Eles são criados e treinados para o jogo intenso, rápido, físico, onde os espaços são pequenos e a precisão precisa beirar a perfeição para fazer a diferença em um jogo. Mas além disso, há o aspecto psicológico, onde os próprios atletas compreendem a necessidade de manter a saúde mental em dia para administrar melhor suas carreiras. Isso também vem sendo mais e mais comentado no mundo do futebol e também no mundo em geral. E assim, aumentar o foco e a disciplina é algo crucial e é algo que era deixado de lado em prol do romantismo sobre o jeitinho brasileiro, a tônica do futebol raiz de outrora. Você pode não gostar do que se tornou o futebol, pode preferir o que era praticado em outras épocas, mas falar que não há mais craques em produção no país ou atuando mundo afora não é mais que uma falácia de senso comum. Quando na verdade o fato é que o jogo mudou, a concepção sobre os atletas não é mais a mesma e portanto assistir futebol também se tornou-se uma atividade diferente. Bom, é claro que assistir a um jogo sem este propósito é possível e muito divertido também, mas sabendo não ser possível tirar conclusões reais sobre qualquer coisa a partir dessa abordagem. Assim, o grande jogador não vai saltar aos teus olhos apenas naquele golaço de fora da área, naquele lançamento milimétrico e naquelas sequências de dribles desconcertantes, mas sim nos momentos mais sutis do jogo, onde o entrosamento e o treinamento verdadeiramente mostram para que servem em um jogo cada vez mais físico e menos lúdico. Que de novo, frisando muito bem, você pode achar pior, você pode não preferir, mas é o que a gente tem para hoje, é a realidade e todos têm que se adaptar a isso. Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você tem alguma coisa a acrescentar ou a comentar sobre essa história de que o Brasil não revela mais craques, deixa sua visão que eu vou adorar discutir com você, discutir no bom sentido, né, é claro. Confira os links na descrição e no comentário fixado do clube de membros do canal. E é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.